Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, grande, grande, grande é o nome do Senhor. Yahweh, 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 grande é o teu nome, ó Senhor. O mato todo acorda a adorar o Senhor. O mato todo acorda para adorar o Senhor. Senhor dos exércitos, Yahweh é o teu nome. Senhor dos exércitos, Yahweh é o teu nome. Grande és. Céus e terra, céus e terra, céus e terra se juntam a adorar, se juntam a adorar o Criador, o Criador, o Criador dos céus e da terra. Todas as criaturas no mato e no rio e no mar acordam a adorar o Senhor. Acordam para adorar, acordam para adorar, acordam para adorar o Senhor. Dos exércitos, o barulho dos exércitos, o barulho dos exércitos do céu. Ouvem as trombetas do céu. Ouvem as trombetas do céu. O barulho dos exércitos, o barulho dos exércitos. Vem, 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 do postreiro dos céus, vem. Vem, 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 todos os céus, vem, 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 os exércitos, os exércitos, os exércitos. Yahweh, 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 grande é o nome.
Deus. Vem assoprando sobre Belém, que vem assoprando sobre Belém. Hey, 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 o sopro de Deus. Hey, 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 o sopro de Deus. Vem assoprar, vem assoprar, vem assoprar sobre Belém, que vem assoprar, que vem assoprar sobre Belém. Hey, 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 hey. Ele assopra o seu nome, ele assopra o seu nome, ele assopra o seu nome. Tudo, e tudo, e tudo começa a viver. E tudo, e tudo, e tudo começa a viver. Hey, 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 assopro de Deus. Hey, eu assopro de Deus. Hey, eu assopro de Deus, que vem sobre Belém, que vem sobre o Pará, que vem sobre o Brasil. Hey, 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 eu assopro de Deus. Hey, eu assopro de Deus, que vem assoprando sobre Belém, que vem assoprando sobre o Pará, que vem assoprando sobre o Brasil. Hey, 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 hey. Tudo começa a viver, tudo começa a viver, tudo começa a acordar, tudo começa a viver, tudo começa a acordar, tudo começa a viver, tudo começa a acordar, tudo começa a viver. Hey, 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 os mares e as costas, ouvem, 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 ouvem o assopro de Deus, ouvem o assopro de Deus que faz.
sobre o Brasil. E a terra responde em adoração. E a terra responde em adoração. Quem poderá ficar calado quando o sopro de Deus vem sobre de si? Quem poderá ficar calado ante a tua grandeza? O mato acorda em adoração, o rio, as costas e os mares, e toda alma vivente escuta o som que vem do Senhor. Espírito da profecia, Espírito da vida e da luz, Espírito de Deus que fazes viver. Sabes, a quinta letra do alfabeto hebraico é o H. Isso pronuncia He. He. E esta letra está duas vezes no nome de Deus. E por que é que esta letra está além? Porque quando o Senhor te fez, e quando o Senhor fez o primeiro homem, Adão, Ele assoprou o ré dele dentro do homem, e ele foi uma alma vivente. E Deus desenhou o homem e tudo o que respira, para que cada vez que neste planeta uma pessoa respira, o nome do Senhor é levantado em toda a terra. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. São muitos mais, são muitos mais os que adoram e pronunciam seu nome.
Recebe a glória. Pai, Criador da terra e do céu, recebe toda a glória. Recebe toda a glória. Aleluia. Algo muito grande vai acontecer. Quantos estão expectantes? Pode tomar sua cadeira em nome do Senhor. Aleluia. Estamos já muito perto do ano 2015. Este ano vai ser um ano muito especial para aqueles que tenham entendimento. Amém? Levante sua mão e diga: Senhor, dá-me o entendimento que eu preciso. A igreja precisa de entendimento. Amém? Por demasiado tempo a igreja tem caminhado sem muito entendimento. E precisamos do entendimento divino para saber as coisas que Deus tem preparadas para a gente. Amém? Esta letra H, Rei, no hebraico, é a quinta letra. E no ano que vem, vamos ver esta letra 3 vezes. Número 15 são 3 vezes número de Deus. Desta letra H, desta letra Rei. E isto vai trazer uma manifestação muito importante de Deus. Para bem, para aqueles que moram perante da sua presença. E não vai ser muito agradável para aqueles que estão a brincar com o nome do Senhor. Amém? O ano que vem é um ano que vem como um parteáguas. Se diz parteáguas? Um abrir de águas. É um tempo de partida. É um tempo de deixar atrás muitas coisas e começar um andar novo com o Senhor. Quando o povo de Israel comeu a primeira Páscoa no Egito, foi no dia 14. Amém? O 14 é o ano de preparação. É o ano de consagração. É o ano de santificação. E o Senhor disse para eles que comessem do cordeiro aprestados como se fossem a sair subitamente. Porque no dia 15 foi o dia em que eles saíram e deixaram tudo o que conhecia, como a sua cultura, como a sua escravidão, como todo o sofrimento que eles tinham passado no Egito. Tinha um dia de cumprimento, um dia em que essa sofrência ia chegar ao fim. E isto era marcado pelo dia 15. 15 é um número muito importante nos desenhos de Deus. Amém? É o tempo de sair. Por isso é que se abrem as águas, que divide uma época, um tempo passado e um tempo para entrar em possessão das coisas que o Senhor tem prometido para a gente. Amém? Então, eles saíram, mas eles sabiam que não podiam voltar para trás. Sair de uma maneira em que não podiam voltar. E tudo aquilo que ficou em Egito foi julgado. Quando o dia vem, e este dia parecia que não chegava nunca. O Senhor mandava, como se diz, plagas? As pragas? As pragas
O Senhor mandava as pragas e o faraó fechava o coração, endurecia a mão em contra dos hebreus. E parecia que as promessas nunca iam cumprir-se. O que acontece? Por que cada vez que é um milagre tão grande nada acontece? Mas há um dia marcado por Deus. Há um dia que parte tudo. Há um dia em que Deus diz: até aqui chegou isto. E agora eu levo o meu povo a uma dimensão diferente. Uma geração que não tem que viver como viveram as gerações de sofrimento, que não tinha um libertador, que não tinha o conhecimento de Deus. Amém? Mas o Espírito libertador de Deus está soprando sobre a terra. Está soprando sobre o povo de Deus. Para aqueles que tenham ouvidos e entrem na sua casa a comer do cordeiro. Estou falando espiritualmente. Também pode comer a Santa Ceia se você quiser. Mas estou falando de um tempo que marca um fim e um princípio. Amém? O 15 é um número também que marca o sacerdócio. No antigo pacto, na antiga aliança, havia 24 ordens sacerdotais e cada 15 dias mudava e entrava uma nova ordem sacerdotal. Muita da igreja tem vivido conforme o sacerdócio do antigo pacto. E olhamos para o sacerdócio do antigo pacto como um modelo, como algo a seguir. E o Senhor disse: eu sou o sumo sacerdote, mas não de acordo à ordem de Arão, mas sou o sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. E entra no ano 15, o ano em que a manifestação do sacerdócio de Cristo vai se manifestar sobre a terra. Vem uma mudança de sacerdócio para entrarmos num sacerdócio que não é da terra, é um sacerdócio do céu, é um sacerdócio. E a palavra sacerdote quer dizer aquele que ministra a Deus na terra. Antigamente era o sumo sacerdote que ministrava no lugar santíssimo. Mas o sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, amém? Ele ministra as verdades celestiais. E vai começar um novo sacerdócio na terra, um sacerdócio que tem que ver com o conhecimento das coisas celestiais. O Jesus disse: se eu falasse para vocês, se eu falando as coisas terrenais, vocês não percebem, como poderei eu falar as coisas celestiais? Mas agora é quando o Senhor começa a falar as coisas celestiais. E vamos ver levantar-se um sacerdócio com conhecimento do céu para edificar a casa de Deus conforme os desenhos no céu. Porque não se pode edificar sem conhecimento de como está edificada a casa de Deus, que é a cidade celestial no céu. Precisamos homens e mulheres que conheçam as medidas do céu, que conheçam como se edifica. Porque a falta deste conhecimento se tem edificado conforme a tanta coisa que não tem nada a ver com o modelo e o único modelo que vemos na Bíblia, que é a Nova Jerusalém. Se há um modelo, se há um desenho da igreja, é a Nova Jerusalém. Amém. Então vamos ver entrar este novo sacerdócio, apóstolos de conhecimento celestial.
Amém. Que vão ministrar as verdades do céu, homens e mulheres, reis e sacerdotes, que poderão ministrar as maravilhas do céu, as glórias do céu, as glórias que Ele tem preparado para nós. Amém? Então, estas coisas vamos vê-las no ano 2015. E por isso é tão importante agora, nestes dias que faltam, antes de entrar neste ano que vem, para tomarmos um tempo de preparação, de jejum, de verdadeiramente procurar a face do Senhor. Amém. Porque o Senhor tem que falar para cada um. Cada um tem que deixar a velha forma do Egito. Egito simboliza muitas coisas. Não só simboliza a velha criatura, não só simboliza a vida de pecado, simboliza muita coisa. Que é a mentalidade que se formou, uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade que só podia haver pirâmides. Porque por 400 anos os filhos de Israel edificaram pirâmides. Quem tenha ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Mas veio o dia em que a águia de Deus veio. E a águia de Deus diz: no dia 15 é o dia em que vocês deixam todo, porque é o dia que vocês saem para que lhes seja entregue o que eu tenho desenhado para vocês. Aleluia, de glória a Deus. Então essas são as coisas e muitas outras que Deus está falando sobre o 2015, mas não vou pregar disso, porque o Senhor me está inquietando. Estou a ver uma coisa aqui que tem que ver com estes momentos antes de partirem-se as águas. E tem que ver com o que está reinando, o que está se mexer em Belém. E estamos num portal de muita glória, mas também num portal que tem sido pegado pelo diabo para trazer muito mal sobre esta nação. Se mesmo foi a entrada do evangelho, também foi a entrada da idolatria, e foi a entrada de muitos espíritos demoníacos que entram de toda a Amazônia, amém, que vêm dos mares. E as águas nesta região são muito importantes. Então venha comigo a Naum. Capítulo 3. E esta é a profecia sobre a Nínive. E quando a gente via voando sobre o rio Amazonas, íamos entrando no avião sobre a cidade, o Senhor me disse: olha para baixo, estás a ver Nínive. Então, diz: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapinha, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo de ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz,
da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Agora, estou falando de uma cidade espiritual que está sobre esta cidade de Belém, e por causa desta meretriz, esta reina das feitiçarias, as pessoas morrem, e a morte vem por causa do pecado. Amém? Onde abunda o pecado, abunda a morte. Amém? E então, a morte traz morte espiritual por causa de um governo espiritual que está nesta cidade. Agora, viemos anunciar um dia novo, viemos anunciar uma nova geração, viemos anunciar um tempo novo no Brasil. Mas da mesma maneira que o Senhor teve que tratar com o Egito, o Senhor tem que tratar com Nínive nesta cidade, porque esta cidade espiritual está a fazer um tapão para que não entrem as coisas que têm que entrar. E o povo do Brasil está cheio de feitiçaria, está cheio de mentira, está cheio de engano. Amém? Por causa desta cidade que controla aqui. Então diz 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo. Amém? E depois diz no versículo 8: és tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios. Esta é a cidade de Nínive, que estava edificada antigamente. Estou falando agora já de uma cidade física, que estava edificada, situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha. Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o teu socorro. Então aqui vemos que a fortaleza desta cidade eram as águas. Ela estava rodeada de águas, a sua fortaleza, os seus muros eram os mares, da mesma maneira que está situada o Belém. Amém. Agora, quando começamos a compreender os espíritos que governam num lugar, os espíritos das águas são os espíritos mais poderosos e são os espíritos que mais mal fazem sobre uma geração. Por isso é muito importante compreender as águas e como esta cidade de águas governa sobre esta terra, e como vamos vir contra ela para desfazer isto. Amém? E que a palavra e a glória de Deus e o novo dia possam entrar por esta porta da glória em que estamos aqui parados. Amém? Aleluia. Então vamos começar a entender as águas. Venha comigo a Apocalipse, capítulo 17. E diz o versículo 18: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E depois, no versículo 17, 1, diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrarei-te a condenação da grande prostituta, esta meretriz que estamos falando dela, a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então aqui vamos ver algo muito interessante, e é que as águas desta meretriz são as que dão a força para ela governar. Amém? Há águas naturais que estão no rio, no mar, e há águas espirituais
que estão sobre as cidades. Amém? Por isso diz, será cheia a terra do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não diz como as águas enchem o mar. Diz como as águas cobrem o mar. Logo, há umas águas que estão acima do mar, amém? Onde mora o conhecimento de Deus, amém? E a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, vamos ir compreendendo estas águas que são muito interessantes. E diz, vamos para o Gênesis agora. Não, pera. Antes de... Diz, está sentada sobre muitas águas. E depois no versículo 8 diz, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Quero que olhe aonde está esta besta. Se mesmo isto foi falado para o Império Romano, a história, não vou meter-me nesta história do Apocalipse, o que quero que você veja é a origem desta besta. Da onde toma o poder esta besta? Está por subir do abismo. Amém? Então, as águas e o abismo, que é a profundidade destas águas espirituais, tem grande poder das trevas. Agora vamos para o Gênesis. E o Senhor veio à terra, e a terra, diz, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, aqui vemos que a terra estava sem ordem e estava vazia. O mesmo que aconteceu à terra no Gênesis é o mesmo que a gente tem que passar. Nós somos terra, viemos da terra, fomos formados da terra e somos 70% água. Amém? Então, se você puder olhar o que está acontecendo aqui, o Senhor vai trazer a sua luz, a glória maravilhosa do seu resplendor vai vir, e este resplendor da glória, que é o que está por entrar neste ano 2015, com este triple H, vamos ver um resplendor da glória que vai mudar a mente, amém? Vai mudar muitas coisas na igreja, vai mudar muitas coisas no mundo, porque o propósito de Deus não é desfazer a terra, senão enchê-la com o conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem a mar. Então, o Senhor começa a pôr ordem na terra, e da mesma maneira que o Senhor vem a nós, quando a gente estávamos sem ordem, vazios, sem Deus, amém? Vem a luz do conhecimento da salvação ao nosso coração, amém? Da mesma maneira, diz a palavra, que no princípio a luz resplandeceu nas trevas, amém? E foram separadas as trevas da luz. Dessa mesma maneira, a luz de Cristo, de Jesus Cristo, resplandece em nossos corações para o conhecimento, outra vez, para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, a luz vem a nossos corações para nós conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto não é uma coisa no futuro, este é o princípio de uma verdadeira conversão. O problema é que fazemos cristãos de micro-ondas. Amém? E o Senhor quer fazer o ordem e começar com
como ele começou, com a luz dele a brilhar no coração de cada pessoa, para trazer uma ordem. E o primeiro que ele faz é separar as trevas da luz. Agora, as trevas não são a noite. Eu não sei se meu marido vai falar disto, é a revelação dele. Amém? Mas o Senhor não fez a terra com noite. A noite veio depois da queda. Diz, foi a tarde e foi o dia do primeiro dia. Não diz, foi a noite. Porque a noite tem que ver com as trevas. E a primeira luz separou as trevas. Para começar o ordem de uma vida, necessariamente, temos que separar as trevas da luz. Não podemos continuar um cristianismo com uma mistura de luz, de trevas, de sei lá o quê, e um povo que hoje não faz nenhuma diferença com as pessoas do mundo. Estão os mesmos pecados na igreja que fora da igreja. Estão as mesmas doenças na igreja que fora da igreja. Estão as mesmas dores na igreja que fora da igreja. E há muita falta de ordem e muita falta de luz. E o Senhor está vindo, amém, com uma manifestação do seu resplendor, para trazer a luz do seu conhecimento. Porque quando a gente conhece a Deus, na glória de quem Ele é, todas as coisas são possíveis. E o diabo e todo o seu império tem que se postrar aos nossos pés. E isto é muito diferente de uma religião. A religião espera, a glória manifesta. A religião espera, a glória manifesta. A glória traz ordem. A glória separa as trevas. E as trevas não podem prevalecer. Ele era a luz. E a luz era a vida dos homens. A luz nas trevas resplandece. E as trevas não podem prevalecer. Amém? Não é que tanto conhecimento eu tenho. É que tanta vida e que tanta luz eu projeto. Pode ver a diferença? Porque posso encher a minha cabeça de uma grande quantidade de ensinos e doutrinas e tanta coisa. Mas o que faz a diferença é o nível da luz, é o nível da vida que tem que estar no crente. E o primeiro que faz, quando a verdadeira luz e a verdadeira vida entra no coração, é que as trevas começam a tremer e começam a fugir. E os pensamentos começam a esclarecer, porque a vida que criou todas as coisas, começa a resplandecer dentro de você. Louvado seja o Senhor. Então Deus começa a ordenar todas as coisas. E o primeiro que vai fazer, depois que a luz é separada das trevas, Ele vai separar as águas. Ele diz, 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e as águas. Agora estamos vendo já dois tipos diferentes de águas. Vimos as águas onde está assentada a meretriz. E vimos as águas que cobrem o mar e que estão cheias e que vão estar ministrando o conhecimento da glória de Deus. Então há águas da cima e há águas de embaixo. E diz o Senhor, haja uma expansão, haja uma separação entre as águas da cima e as águas de embaixo. Porque se isto não acontece,
a criação não podia ter sido. Nenhuma semente podia ter crescido. Nenhum animal poderia ter sido criado. O homem não podia ter sido criado se as águas estavam todas misturadas, as da cima e as de baixo. Deus está levantando uma geração de pessoas com entendimento celestial. E eu estou falando entendimento celestial. Aleluia. E então tem que vir esta separação, porque o Senhor diz, a terra, uma vez que Ele separa as águas da cima e as águas de embaixo, por isso é que há tanta confusão. E as pessoas nem sequer sabem as coisas que vêm do céu e as coisas que vêm das trevas. E falam e dizem, isso que dizem que é de Deus é das trevas. E isso das trevas dizem que é de Deus. E fazem uma confusão tremenda, porque nem conhecem a luz, nem conhecem as trevas. Por isso é importante esta separação. Então, uma vez que Ele separa as águas, Ele vai separar as águas da terra. Nós somos terra e nós somos águas. As nossas águas têm que se ajuntar com as águas da vida, para nós nascermos da água e do Espírito. Está entendendo? Para isso tem o Senhor que separar. Tem que separar a alma e o Espírito. Tem que separar as conjunturas e os tuétanos. Amém? Tem que haver uma separação. A palavra de Deus é uma espada que vem para separar a alma e o espírito, as coisas que estão sendo almáticas e que estão a controlar a igreja, e as coisas que vêm de Deus e que estão sendo estorbadas por uma quantidade de água que está cobrindo a igreja. Então vamos abrindo o entendimento. E então disse o Senhor, uma vez que as águas e a terra foram separadas, diz que Ele falou, diz 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Isto é muito importante. Por quê? Vocês são expertos em árvores, em ervas. Vocês vivem ao pé do mato. Amém? Você olha e diz, que coisa mais bonita, a diversidade de todas estas árvores. Estamos aterrissando e vimos os bananos e vimos as outras árvores, e tão lindo que fez Deus o mato. E o que diz o Senhor que a gente é? Nós somos chamados o plantio do Senhor. Ora, aqui há um entendimento. Porque nós somos, como se diz, ladrilhos, bricks, tijolos. Deus não nos chamou os tijolos da sua casa, nos chamou o plantio de Jeová. Aleluia! Porque o desenho de Deus são árvores, árvores que têm frutos. Tijolos, nunca vi um tijolo dar fruto. Mas as árvores dão fruto. E a erva dá fruto. E cada um foi desenhado para dar fruto conforme a sua espécie. A minha espécie é diferente da tua. A tua é diferente da dela. E dele. E dele. Cada um somos um plantio diferente, que tem uma semente que nós temos que descobrir. Mas por causa das águas da meretriz que cobre as cidades, amém,
e que cobre a igreja, porque ainda não tem sido separada disto. Amém? As pessoas não sabem qual é a espécie das suas sementes. Quando você veio do céu, você sabe que você veio do céu? Você foi conhecido por Deus, formado por Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor lhe pôs nome. Amém? E quando você entrou como um Espírito de Deus no ventre da sua mãe, você entrou com todas as sementes para dar fruto conforme a tua espécie. Não conforme a espécie do pastor que está sei lá onde. Ai, que eu gosto tanto do fruto daquele, eu vou produzir como aquele. E o Senhor te disse, não, porque eu te vou demandar no dia postreiro a semente conforme a tua espécie, não conforme a espécie daquele grande homem de Deus. Aqui há coisas que temos que descobrir. Um dia você vai estar parado perante do Senhor. Amém? Então, você veio com todas estas sementes, mas mientras as águas estejam a cobrir espiritualmente a sua vida e a meretriz governando, você não pode nem ver, nem conhecer quais são estas sementes. Nós estamos falando de um tema vitalmente importante. Vitalmente importante. Se você quer ser o plantio do Senhor. Há pessoas que querem ser tijolos. Não vou brigar com eles. Mas eu quero ser parte das árvores. E vi o rio, dizia Ezequiel. E vi o rio que saía do trono de Deus. E a um lado e a outro havia árvores que bebiam do rio. Eram árvores, todas diferentes. E vi a cidade, grande e maravilhosa cidade do Deus vivo. E havia uma árvore no meio. E era uma árvore, mas eram muitas árvores. E eram muitas árvores, mas era uma árvore. E eram muitos filhos, mas era um só corpo. Me entende? Mas tenho que saber a minha identidade, as minhas sementes, para produzir conforme aquilo que Deus pôs em mim. Então, esta besta e esta meretriz, esta besta, aqui o que quero enfatizar é o abismo, que é um lugar que produz. Quando falo de bestas, falo de impérios, falo de governos, amém? Cada vez que a Bíblia fala de bestas, fala de impérios, de governos, que são nutridos no profundo do abismo. Então, não se preocupe tanto se não entende o que estou a dizer, só quero que saiba que vem do abismo, ponto. Amém? Já fique com isso. Ok. E que a meretriz está sentada sobre muitas águas. Que a meretriz que a gente viu em Nínive está rodeada de águas e a sua fortaleza vem de Egito, de Etiópia, de Put, de Líbia. Amém? Mas as águas que a rodeiam fazem a força dela. Ok. Então vamos ver como governam estas águas. Venha comigo a Jó, capítulo 40. Desculpe, 41. E aqui vamos ver o rei das águas, o espírito mais importante que governa
com esta meretriz, com esta rainha das águas, das cidades espirituais. Então, estamos falando de cidades espirituais que estão assentadas sobre das águas, que bebem o seu poder do abismo para se fortalecerem. Amém? E aqui vamos ver um dos grandes ajudadores desta meretriz, desta prostituta. E diz, aqui está falando do Leviatã. E diz, versículo 1: poderás pescar com o anzol o Leviatã, o ligarás a sua língua com a corda. E depois no versículo 15 diz, as suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Amém? As suas fortes escamas. Então, um dos princípios da fortaleza do Leviatã são estas escamas, e vamos ver o que elas são. E diz, uma a outra se chega tão perto que nenhum assopro passa por entre elas. Então, onde estão estas escamas, tão apertadas uma contra a outra, o assopro de Deus não pode entrar. E por isso há tanto conflito para muitas pessoas em compreenderem quando o Senhor está soprando uma verdade, quando o Senhor está tentando entrar na igreja, está tentando fazer uma obra nova, há um conflito, porque o Leviatã que se mexe nas águas que estão sobre a cidade e que estão sobre a igreja, vão começar a enceguecer a mente, o coração e os olhos das pessoas. E quando eu falo dos olhos espirituais. E vamos encontrar-nos aqui um homem chamado Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso era um fariseu de fariseus. Amém? Quem reinava naquele entonces em Jerusalém? A Babilônia. Amém? E este espírito morava e teve muito que ver com a crucifixão de Jesus. E então este fariseu de fariseus tem um encontro com a luz de Jesus Cristo. Tem um encontro com a luz do dia primeiro. Tem um encontro com a luz que vai transformar toda a sua vida no caminho de Damasco. E a primeira coisa que a luz faz sobre ele é alumbrar, iluminar as escamas espirituais que não deixavam o Saulo de Tarso conhecer a Jesus Cristo como o Messias. Ele estava a perseguir a igreja. Por quê? Porque estava fechado. Ele não podia perceber as coisas que estavam acontecendo com este homem chamado Jesus. Por quê? Porque estão tão fechadas as escamas que não deixam entrar o assopro, o de Deus sobre deles. E então a luz primeira vem e Jesus aparece a Saulo. E ele fica cegado com esta luz, amém, que vai expor, o que diz o Senhor quando fala de Nínive? Vou te expor a tua vergonha perante de todos. Vou demonstrar quem tu eres perante de todos, quem governa este sistema religioso, quem governa esta cidade que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então as escamas vêm nos olhos dele, não foram postas ali, foram descobertas, foram trazidas à luz, para que ele pudesse ver o que era aquilo que o estava enceguecendo. Está vendo? Então continua aqui falando e diz,
versículo 22. No seu pescoço, não, dos 21, o seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. Estas pessoas fariseias, este espírito de religiosidade que opera por meio de Leviatã, tem chamas de fogo na boca. Eles não podem ficar calados, têm que falar qualquer barbaridade. Quantos sabem do que estou falando? Então diz, no seu pescoço posa a força perante ele, até a tristeza salta de prazer. Aqui a palavra original não é tanto tristeza, mas a falta de ânimo, desânimo, e o desânimo vai perante dele. Quantos ministérios não caem em desânimo? Começam a encher-se de tanta religiosidade, de tanto programa, de tanta coisa, fazendo tanto tijolinho, que ficam desanimados. Já estou cansado, já não posso mais. O desânimo vai perante do espírito de religião. Chamas de fogo na sua boca, mas o coração está desanimado. E diz, versículo 33, na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Um animal, um espírito que não tem temor. E o que é que opera na igreja do século XXI? A falta do temor de Deus. Entre mais religiosidade, amém? Maior é a falta de temor de Deus. O que está produzindo? O Leviatã. Um animal falto de pavor, de temor. Tudo o alto vê e rei sobre todos os filhos de ânimos altivos. Em outras Bíblias diz que o rei sobre todos os soberbios. Soberbios se diz? Soberbos. É o rei sobre todos os soberbos. E a soberbia é o pecado que vai fechando o coração do homem para não poder ouvir a Deus. Amém. E começa a governar. Amém. Porque eu já não tenho nada que eu possa receber de ninguém. Porque eu já estou, como diz o livro de Apocalipse, eu já estou rico, já tenho tudo, não tenho preciso de nada, a mim ninguém me vem ensinar. Ojo, Deus é Deus dos humildes. Deus é Deus dos humildes. E o coração do homem não está isento de se endurecer. E há muita dureza hoje na igreja. E Deus quer fazer uma obra extraordinária. Mas temos que deixar o Egito. A partida está perante da gente. O Egito é o ajudador da meretriz. É o ajudador do Leviatã. E Deus tem o relógio marcando a saída. Amém. E a saída está pronta. E o povo vai a sair. E venho te anunciar, Brasil, que o povo do Brasil vai sair. E todo aquele que saia vai possuir o que Deus tem para eles. E todo aquele que fique vai morrer no Egito. Abençoamos os mestres da igreja. Mas a igreja precisa de profetas que falem para nós não morrer. Aleluia. Então,
Quero que venha. E vamos ver como as águas entram nas cidades e entram no coração do homem. O que aconteceu a este fariseu de fariseus, este Saulo de Tarso? O que aconteceu com este homem que Deus estava a olhar e tinha um coração reto para com Deus? Mas não era tudo o que ele tinha. Tinha que ser corrigido. Então vem comigo a Jeremias 51. A gente foi ungir todo o Iraque. E o Iraque, Babilônia, não tem mar nenhum. Amém? Está no meio do deserto. Muito longe do mar. Está no meio do rio Éufrates e do rio Tigres. Mas está muito, muito longe do mar. Então, hoje, para a profecia que diz o Senhor: ou tu que habitas, está falando a Babilônia. Versículo 12. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas. Porque o Senhor intentou e fez que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Tu que moras sobre muitas águas. E depois diz o versículo 41. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia num espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Isto não é possível fisicamente. Bueno, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Mas aqui está falando de um assunto espiritual. Diz: o que trouxe a destruição de Babilônia é que as águas de Deus vieram a cobrir as águas de Babilônia. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Não diz a terra será cheia da glória. Diz a terra será cheia do conhecimento da glória, porque a terra já está cheia da glória. Mas será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem a mar. Então agora vamos ver estas águas do Senhor. Foi coberta com as águas do Senhor. Isto vai trazer o juízo de destruição sobre Babilônia. E aqui vemos uma guerra de águas. As águas de Babilônia dão força ao Leviatão, dão força a rainha, mas as águas de Deus vão trazer o juízo. Aleluia. Como é que o mar, diz, subiu o mar sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Amém? Depois diz, versículo 44. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu, saí do meio dela, o povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. Aqui vemos outro espírito muito interessante, que é Bel. Quem se tem tragado as riquezas da tua vida? Bela. Quem se tem tragado ministérios? Bela. Quem se tem tragado famílias e as tem desfeito? Bel. Diz: eu venho contra Bel, porque vai ter que entregar tudo o que tragou.
porque trago juízo sobre Babilônia e o Bel terá que entregar tudo o que tragou das possessões dos verdadeiros filhos de Deus, amém, que tem estado a sofrer, amém, mas não servimos um Deus que está morto, servimos um Deus que está vivo, servimos um Deus de justiça, servimos um Deus que termina com a aflição e levanta o pequenino e o humilde. Santo! Isto, vamos ver cá, no Salmo 69, como estas águas acabaram, destruíram a Israel. E diz, vamos entrar antes no 68. Diz o versículo 22. Agora eu tenho aqui outra vez, espera. Salmo. Ok. Diz o 22. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã e farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Harei voltar o meu povo das profundezas do mar. Onde está o povo? Nas profundezas do mar? Obviamente não está falando do Oceano Atlântico, nem do Mar Mediterrâneo, porque o povo de Israel não estava submergido no Mar Mediterrâneo, mas estava sendo destruído por causa da Babilônia, e a Babilônia deitando as suas águas, fortalecendo-se para destruir a quem? Aos filhos de Deus. Te harei volver das profundidades do mar. Então diz, aqui está o David, ele está em Jerusalém. Quantos têm estado em Jerusalém? Quantos conhecem, têm ido a Jerusalém? Quantos sabem que Jerusalém não está perto do mar? Quantos sabem que Jerusalém é um deserto? Amém? Quantos sabem que quase não há água em Jerusalém? Então está David em Jerusalém. E diz: livra-me, ó Deus, 69:1, pois as águas entraram até a minha alma. Então, as águas não somente cobrem a cidade, sino que as águas agora vão começar a entrar na alma, a entrar no coração, amém? Com o propósito de estabelecer o Leviatã. As águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Ele não foi mergulhar no rio, mas a sua alma foi trazida a um lugar na profundeza das águas, amém? Onde as correntes eram muito mais fortes que o seu coração. Então diz, versículo 14: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Não somente estava entrando numas correntes de água, sino que agora vai aparecer um poço. Quando falamos de poços na Escritura, tem que ver com abismo. É o poço do abismo. Não me traga o abismo. Não me traga o poço. Estou sendo levado por estas correntes que são muito mais fortes do que eu. Estamos falando de forças espirituais que a gente tem que ter consciência delas. Então diz: não me leve a corrente das águas, não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca
sobre mim. Então aqui estamos vendo como as águas são muito importantes. E quando eu estava aqui, disseram-me que hoje começou a chover e que não é um tempo de chuva, que tinham anunciado